Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num daqueles pontos da gramática inglesa que muitas vezes causa confusão, o uso do was e were, mas podem ficar descansados porque no final desta explicação prometo que tudo vai fazer muito mais sentido. Ora bem, quem nunca ficou aqui a hesitar, não é? I was tired ou será que é I were tired? É uma daquelas dúvidas clássicas, mas felizmente a resposta é bastante simples e é precisamente para isso que estamos aqui hoje. Então, o nosso percurso vai ser este. Vamos perceber o que é o past simple do verbo to be, depois ver as duas formas que existem, aprender a construir frases e perguntas e, claro, como evitar aqueles erros mais comuns. Vamos a isso? Ok, vamos começar pelo início. Secção 1, a base. Afinal, para que serve o past simple do verbo to be? A ideia principal é esta. Usamos was e were para falar sobre como as coisas eram ou estavam no passado. O ponto-chave aqui é que não há um verbo de ação. Não estamos a falar de correr, comer ou trabalhar. Estamos a descrever um estado, uma situação. E para isso, was e were são as nossas ferramentas. E isto aplica-se em imensas situações do dia-a-dia. Por exemplo, para descrever um estado como em I was tired yesterday, ou um facto como She was born in 1990. Funciona também para sentimentos, para dizer onde algo estava, ou simplesmente para descrever alguma coisa. Vem o padrão, was ou were é sempre o verbo principal nestas frases. Muito bem, avançamos para a secção 2, que é onde está a regra de ouro. Só existem duas formas, e perceber quando se usa cada uma é o grande segredo para nunca mais nos enganarmos. E a regra não podia ser mais direta. Pensem assim, was é para o singular, usa-se com I, he, she, it. Por outro lado, were é para o plural, we e they. E depois temos o caso especial que é o you. Com you é sempre, mas sempre were. Não interessa se estamos a falar com uma pessoa ou com várias. Simples, não é? Vamos ver isto em ação. Na frase She was born in 1990, o sujeito, she, é singular. Por isso, a escolha certa é was, sem margem para dúvidas. E aqui o mesmo raciocínio. They refere-se a mais de uma pessoa, ou seja, é plural. Logo, a forma correta é were. They were happy last weekend. É esta a lógica que temos de interiorizar. Certo, chegamos à terceira secção. Agora que já conhecemos as peças do puzzle, vamos ver como se juntam para construir frases completas. Para frases afirmativas, a estrutura é super direta. Primeiro o sujeito, depois was ou were e a seguir o resto da frase. Por exemplo, The film was interesting. Não tem nada que saber. Mais um exemplo para fixar a ideia. We é plural, portanto, usamos were. We were at home. A estrutura é exatamente a mesma. Sujeito, verbo, complemento. E para dizer que não, é só juntar a palavra not a seguir ao was ou were. Por exemplo, he was not late. Mas sejamos honestos, no dia-a-dia é muito mais natural usar as contrações. Wasn't e weren't. Soam muito melhor. E aqui está um exemplo perfeito do uso da contração. Em vez de dizer they were not ready, que soa um pouco mais formal, quase robótico, o mais comum é mesmo they weren't ready. É mais rápido e fluido. Ok, vamos à quarta secção, uma parte essencial de qualquer conversa. Como é que se fazem perguntas sobre o passado e como se dão aquelas respostas curtas e diretas? Fazer uma pergunta é incrivelmente fácil. A sério. Basta pegar no was ou no were e metê-lo no início da frase, antes do sujeito. A afirmação it was cold transforma-se na pergunta was it cold? É só inverter. Vêem? Outro exemplo. A frase afirmativa seria She was at the party. Para transformar numa pergunta, trocamos a ordem e pronto. Was she at the party? É uma pequena mudança que faz toda a diferença. E para responder a estas perguntas de forma rápida, o truque é usar o mesmo verbo que está na pergunta. Se a pergunta começa com was, a resposta vai ter was ou wasn't. Se começa com were, a resposta usa were ou weren't. Por exemplo, à pergunta was he tired, a resposta é yes, he was ou no, he wasn't. Lógico, certo? E pronto, chegamos à nossa última secção, o toque final. Vamos olhar para os erros mais típicos para garantir que a partir de hoje não voltamos a cometê-los. Este é, talvez, o erro número 1. O verbo to be é um bocadinho especial, é autossuficiente. Ele faz as suas próprias perguntas. Não precisa da ajuda do did. Por isso nunca, mas nunca, se diz did you were happy. O correto é, como já vimos, simplesmente inverter. Were you happy?
Outro ponto muito importante, was e were já são o verbo principal, não é preciso juntar-lhes outro verbo de ação. I was go to school está errado porque temos ali dois verbos a chocar um com o outro. A frase está a descrever um estado, uma localização, por isso o correto é apenas I was at school. Para que isto fique mesmo gravado, aqui fica um truque mental muito simples. Passo 1. Pensem em was para uma só pessoa ou coisa. Passo 2. Where para mais do que uma. E passo 3. Lembrar que you é aquele caso especial que joga sempre na equipa do where. E assim, resumimos tudo. Was e were servem para descrever o passado. A regra é clara. Singular usa was, plural e you usam were. Para perguntar basta inverter a ordem e o mais importante, com was ou were não é preciso mais verbo nenhum. E agora que a regra está clara, fica o desafio para pôr isto em prática. Como é que se responde em inglês à pergunta What was the best part of your day yesterday? Porque, no final de contas, a melhor forma de aprender é mesmo usando a língua.